Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos nossas conversas: bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E parece que o óleo está fervendo, né? E se o óleo não ferver, não estoura pipoca, né? A gente está acostumado com isso, né? E o Brasil está, né, num momento aí de grandes passeatas, né? As pessoas insatisfeitas com o governo, né? E assim, a presidente parece que resolveu nomear, né, o ex-presidente Lula como seu ministro da Casa Civil, né? Eu acho que isso é um direito dela, né? Ela tem autoridade para isso. Essa autoridade foi delegada a ela, né, através das urnas nas eleições de 2014, né? E nós elegemos um chefe de Estado, né, para que ele possa fazer da maneira que ele melhor compreender, né, o uso da sua presidência em favor do país, né? E assim, não há nada incoerente nisso, uma vez que ela está nomeando, né, como um ministro que influencia diretamente outros ministérios, o ex-presidente da República, né, por 2 mandatos, né? E então, assim, se existe essa questão de que vai adiar ou não, né, isso vai trazer consequências, né, na investigação, no esquema de corrupção, né? Isso aí, assim, é esperar para ver, né? Mas você não pode dispensar a experiência de um ex-presidente com 2 mandatos, né? Com a liderança popular que ele tem no momento de dificuldades, né, que o Brasil está passando, né? Então, assim, talvez ela não fizesse isso, né? Como não fez, né? Em os 2 mandatos, né? Até para que não acontecesse esses boatos de que ela estaria abrindo mão, né, das prerrogativas dela como presidente, né? Ela como presidente, ela tem a prerrogativa de nomear, né, a sua equipe, né? E assim, e se o Brasil dispõe de um talento com essa experiência, né, de uma liderança, né, com esse carisma, né, assim, seria inadequado ela, né, desprezar isso, né? Ainda mais que é uma pessoa que foi o padrinho político dela, né? Então, assim, a gente precisa estar atento, né? E, assim, a gente percebe, né, no meio de vários tumultos, né, que o Congresso é mais importante que o Executivo, né? Não resta dúvida disso, né? E, assim, e se o Congresso, né, for sensível, né, compreensível, né, fará, né, todo possível para que se cumpra a justiça, né, mas sem prejudicar o país, né? Então ela está no direito dela, um direito outorgado, né, pelas urnas de 2014, né? E se a oposição quer reaver, né, o seu poder de gestão, de administrar o país, a oportunidade é esse ano mesmo, né? Se organize para 2016, né, ser vitorioso nos 5.570 municípios, né? E a gente precisa estar acompanhando isso, né? E aí, o objetivo dos nossos vídeos, né, o livro vermelho para coxinhas, né, é que, assim, de onde surge esse termo coxinha, né? É claro que é assim, uma iniciativa, né, de agressão, né, que é ofender, que é desqualificar, né, o discurso, né, o gesto, né, essas passeatas, né, numerosas que os grupos de oposição ao governo, né, estão realizando, né? E coxinha é, assim, é pejorativo, né? Tá desprezando o que tenta desprezar, né? A informação das pessoas, né? A inteligência das pessoas, né? Coxinha como uma massa, sim, bastante manipulável, né? Assim, então, assim, ou é uma coxinha, um salgado muito comum, né? Então,
e por fato de ser comum tem que ser desprezado, né? Então, assim, você precisa perceber que, né, uma das coisas centrais, né, da ideologia, principalmente marxista, né, assim, que Marx a gente precisa lembrar que Marx, ele é um dos aspectos do socialismo, né? Aí o socialismo é um dos aspectos da esquerda, né? Então, assim, você totalizar todo o pensamento socialista, né, em Marx é um erro muito grande, né? E, assim, no marxismo, né, uma das teorias mais importantes é a da alienação, né? E a alienação é exatamente isso, né? É essa condição de você conhecer um pedaço das coisas sem saber como esse pedaço se relaciona com outros pedaços, né, formando um todo, né? Então você não tem uma compreensão do todo para fazer, né, a apreciação adequada daquele pedaço de realidade que você está observando, né? Então, isso é alienado. Alienado é estar fora, né, do todo, né? Você está ali praticamente, de uma certa maneira, tão envolvido, né, com um pedaço que você acaba se confundindo na falta de elementos para você ter uma boa apreciação do que os marxistas gostam muito de falar de conjuntura, né? Mas assim, só que a gente tem que ver, né, se essa alienação ela se aplica só aos coxinhas, né, só às pessoas de direita, né? No vídeo anterior a gente já conversou que ser de direita é defender a propriedade privada e a livre concorrência, né? Que são teses totalmente opostas ao que os socialistas, né, da esquerda defendem, né? Que, né, a propriedade precisa ser coletiva, né, e que assim, a economia precisa ser planejada, e para se ter esse planejamento precisa de um Estado totalmente centralizador para fazer isso, né? Se isso funciona ou não funciona, né, a gente tem várias experiências, né? Então, assim, o Livro Vermelho é um livro, né, de citações, né, do ex-ditador da China, né? E assim, é notório que todo o imaginário que nós temos sobre o comunismo, né, vem da propaganda e contra-propaganda, né, desse livro, né? E aí, alienação, né? Então, assim, a gente está falando sobre alienação, e coxinha é uma tentativa de chamar as pessoas da direita que estão participando dos protestos como alienados, né? Bom, o que a maioria das pessoas da direita falam, né? As lideranças e o que a maioria das pessoas da direita temem, né? É que exista mesmo esse Estado centralizador que acabe com a livre iniciativa, né? Que exista mesmo, né, um grupo, né, de administradores do país, né, que acabe com o seu direito de ter a sua propriedade privada, né, para se transformar tudo no coletivismo. Isso é o imaginário comunista totalmente defendido, né, pelo Livro Vermelho do Mao Tse Tung, né? Então aqui, ó, e é um livro, né, que assim, é uma coxa de retalhos, né, é um Frankenstein, né, de citações de vários discursos, de várias obras, né, assim, de vários anos diferentes, né? Então, assim, nada mais alienante do que isso, né? Então, assim, o livro de cabeceira deles, né, no qual eles formaram a consciência deles, a consciência de classe deles, né, já é uma coxa de retalho, né? Já é um objeto por si mesmo alienante, né? Então, assim, e se você dá crédito para isso, né, você está totalmente assim, você está totalmente suscetível, né, a ser um alienado, né? Isso parte praticamente deles, né? Então eles não só, né, assim, o que você tem mais medo é de uma guerra, né? E aí o próprio Mao Tse Tung, né, ele escreve, né, numa citação, vamos dizer assim, né? Vamos fazer um exercício. As citações elas não têm uma sequência lógica, né? Elas são jogadas, né, ao vento, né? Então a citação 6 do capítulo 5. O capítulo 5 é o Guerra e Paz. Escrito, né, em 38, né, numa obra escolhida, tomo 2, chamado Problemas da Guerra e da Estratégia. Mao Tse Tung diz: todos os comunistas devem compreender a seguinte verdade: o poder político nasce do fuzil. Em 38, né? Assim,
a gente, né, quase iniciando a Segunda Guerra Mundial, né? Assim, já traumatizado com a Primeira Guerra Mundial e quase iniciando a Segunda Guerra Mundial. Entre guerras, o ditador, ele diz isso, né? Ele nem era ditador ainda da China, mas já estava já bastante avançado num processo de retomada, né? De assumir esse poder, né? Então, o poder político nasce do fuzil. Bom, já mistura as coisas mostrando que política é autoritarismo. Já é totalmente uma noção equivocada, né? Para quem defende a democracia, a gente não pode misturar essas coisas, né? E que nasce do fuzil, que é uma coisa que esse autoritarismo tem que se efetivar por meios violentos, né? Então, assim, aí outra coisa que ele diz, né? Aí já é na citação 9, que é do Problemas da Guerra e da Estratégia, de 1958, né? O mesmo livro. E aí ele fala assim: sim, nós somos defensores da teoria da onipotência da guerra revolucionária. Isso não é mal, isso é bom, né? Isso é marxista. Bom, para você saber se isso é marxista ou não, você vai ter que ler a obra de Marx, né? Não dá para confiar no comentário do Mao Tse Tung, né? Não dá para confiar também no meu comentário, né? Venha e veja, é o que o Evangelho diz, né? Então você precisa conferir. Mas como é que você vai ter acesso a um livro de Marx para saber, para confirmar se ele disse isso ou não? Você vai ter que confiar em outras pessoas, porque os livros de Marx eram perseguidos, né? Justamente para não ter esse tipo de influência, né? Então, assim, ele continua. Nesse sentido, é correto se dizer que só as armas se pode transformar o mundo. Bom, do pouco que eu conheço de Marx, né, não é pelas armas que se transforma o mundo, é pela economia, né? Então, assim, né? E aí diz também, na China, sem luta armada não há lugar para o proletariado, nem para o povo, nem para o Partido Comunista. E não há vitória da revolução. Bom, daí já mistura também o conceito de revolução com insurreição. Então, assim, não se ofenda quando chamarem você de coxinha, né? Com a intenção de desprezar a sua inteligência, né? Talvez isso parta de outra pessoa alienada, né? Que talvez possa ter um nome divertido que você possa usar para devolver essa agressão, né? E assim, e outra coisa, né? Se você não é revolucionário, se você não é comunista, você, né, é inimigo, né? E se você é inimigo, você é imperialista, né? E eles dizem, né? Os imperialistas jamais vão abandonar o seu facão de carniceiro. Jamais se transformarão em budas, né? E seguirão assim até a sua própria ruína. Ele fala que isso é uma lei marxista, mais uma vez, né? Então a gente precisa se esclarecer, né? Isso foi dito na citação 17, né? Do capítulo 5, né? Do Mao Tse Tung. Bom, geralmente o que você tem medo, né, assim, sobre os comunistas é confirmado pelo próprio Livro Vermelho, né? E assim, o único problema é que comunista não é só o que Mao Tse Tung compreende como comunista, né? Socialista também não é só comunista, existem várias frentes de socialistas, né? E você, né, precisa saber com quem está conversando, quando está conversando, qual o objetivo que está conversando, né? Porque senão fica uma guerra de alienados contra alienados, né? Que o Evangelho diz, né? Cegos guiando cegos, né? E assim, né? E o conflito é uma coisa que eles promovem e eles querem e eles imaginam como o único meio de conseguir alcançar os objetivos deles, né? E a gente não pode morder essa isca, né? A gente precisa, sim, não confundir política com guerra, né? A gente precisa ocupar o legislativo. E nós temos, né, esse ano, né, as eleições municipais em 5.570 municípios, né? Vamos fazer um legislativo forte, porque a nossa experiência diz que é o legislativo que traz, né, o equilíbrio, né, para a administração municipal, né? E política é cuidar da cidade. Carlos Caeté para todos vocês, né? Graça e verdade. E a gente continua falando com respeito e doçura, né, sobre esses acontecimentos, né? E assim, porque é do Pai, né? O universo, né? O dinamismo é mais elevado à honra, né? E assim seja, para o bem do nosso querido Brasil.